Tem 3 coisas que fariam Donald Trump revogar o tarifaço sobre o Brasil. Nesse nosso segundo encontro com Justiça do dia, eu vou te explicar 2 coisas. Primeiro, quais são as 3 coisas que fariam Trump revogar o tarifaço? E segundo, como que o Brasil de Lula, em lua de mel com o STF, está indo completamente na contramão de uma solução, escalando a briga com Trump, quando outros países estão agindo de forma mais inteligente, estratégica, diplomática e buscando resolver os tarifaços por meio de acordos com os Estados Unidos. Bora lá então começar nossa análise com essa coluna aqui do Hélio Gaspari que saiu na Folha de São Paulo. Eduardo Bolsonaro mostrou seu mapa e a chave está na anistia. Aqui o Gaspari ele traz quais seriam as 3 coisas necessárias para fazer o Trump abandonar o tarifaço no Brasil. Cabe ao Congresso liderar esse processo, começando com uma anistia ampla, geral e restrita, seguida de uma nova legislação que garanta a liberdade de expressão, especialmente online, e a responsabilização dos agentes públicos que abusaram do poder. Gente, aqui estão as 3 coisas. Olha aí. Primeiro, a aprovação da anistia. Segundo, uma legislação de proteção da liberdade de expressão, inclusive online. E terceiro, a responsabilização de quem abusou do seu poder, o que significa, em tese, o impeachment de Alexandre de Moraes. São 3 coisas que, na visão da direita, certamente são fundamentais para a pacificação e normalização do país. Mas, ao mesmo tempo, elas representariam a destruição do projeto de poder do governo Lula e de ministros do Supremo. Essa agenda é uma ameaça gravíssima aos donos do poder e a tudo que eles conquistaram nos últimos anos. Portanto, gente, a gente pode esperar uma oposição fortíssima do governo Lula e do STF a essas 3 coisas, que não vão aceitar isso aí de jeito nenhum. Eles vão levar essa briga com os Estados Unidos até as últimas consequências, vão dobrar a aposta sem considerar os danos, porque para eles pouco importa se o Brasil vai sofrer economicamente. Não são eles que vão sofrer, não, vai ser o povo, a população. Pouco importa se as empresas vão quebrar, se pessoas vão perder seu emprego, se a renda vai diminuir, o PIB vai cair, a inflação vai aumentar e por aí vai. Eles só vão se preocupar na medida em que isso arrisca a eleição deles, mas eles apostam em criar narrativas que coloquem a culpa na direita. Eles simplesmente não ligam se eles conseguirem criar e fortalecer essas narrativas, usar verbas publicitárias do governo, abrir os cofres para as empresas, para as mídias, para todo mundo dizer que a culpa não é do governo, a culpa é da direita. Eles se importam apenas em derrotar o bolsonarismo e manter o próprio poder. E essas 2 coisas elas estão ligadas. Bora então aqui continuar na leitura. Olha aí. Nesse cenário, o Congresso aprova a anistia, podendo dizer que a decisão foi soberana, pois a apresentação do projeto antecedeu o joelhaço de Trump. O presidente americano ele poderá, no seu melhor estilo, cantar a vitória, retirando as sanções punitivas. A segunda fala de Eduardo Bolsonaro olha para frente. Quando a sobretaxa de 50% produzir seus efeitos no bolso do andar de cima, destruindo empregos no andar de baixo, o que hoje é indignação patriótica poderá virar, aos poucos, impaciência com o Congresso. Ou seja, na visão de Eduardo Bolsonaro, quando o tarifaço entrar em vigor e se o Brasil começar a sofrer economicamente, a pressão do Congresso pela aprovação da anistia e pela responsabilização do Supremo vai se tornar insuportável e nem mesmo Hugo Mota ou Davi Alcolumbre conseguirão segurar esse rojão e impedir que os ministros do STF que abusaram do seu poder fiquem, no final das contas, impunes. Esse, gente, é o cenário que Trump costurou com o tarifaço. E é importante dizer, ninguém quer que esse tarifaço entre em vigor. Ninguém quer ver o Brasil sofrer prejuízos econômicos. Ninguém quer ver o Brasil sendo afetado, muito menos de joelhos. Pelo contrário, eu não quero nada disso. E por isso nós precisamos cobrar quem está no poder, quem governa. E que precisa buscar uma solução junto aos Estados Unidos. E quem que é o responsável? Quem exerce o poder no Brasil hoje, hein? É Lula e o Supremo. Até mais o Supremo do que Lula hoje, inclusive. Ah, Deltan, mas as condições do fim do tarifaço nunca vão ser aceitas por Lula e pelo Supremo. Então vão lá e negociem, como outros países estão fazendo, tentem. Uma anistia aos condenados pelo 8 de janeiro, por exemplo, poderia fazer toda a diferença. E mais, se Lula e o STF ficarem inertes, o Congresso pode assumir o protagonismo. O que a gente não pode permitir é que o povo, os empresários, os funcionários, a população paguem todos pelos erros dos governantes. E para não ficar com nenhuma dúvida sobre de quem que é a culpa e responsabilidade pela solução, bora ver juntos aqui qual que foi a postura dos outros países que foram tarifados por Trump,
mas que tem buscado negociar de forma estratégica e inteligente com os Estados Unidos. Olha aí. Estados Unidos e Índia negociam um acordo comercial que pode reduzir as tarifas para menos de 20%. Tem mais? A Argentina costura acordo com os Estados Unidos que prevê tarifa zero para 80% das exportações. Mas Estados Unidos suspende retaliação dos Estados Unidos para buscar um acordo. E o Brasil de Lula e lua de mel com o STF, hein? Tá como? O Brasil tá indo na contramão de tudo isso. O Brasil tá assim, ó, tá se recusando a negociar com Donald Trump e fazendo ameaças, como se fosse a maior potência das galáxias. Olha aí, ó. O Congresso Nacional aprovou uma lei importante chamada de reciprocidade, dizendo, olha, o que tarifar lá, tarifa aqui. E esta lei permite não só questões tarifárias, mas também não tarifárias chamada. Ela precisava ser regulamentada, a regulamentação, que é por decreto, deve estar saindo amanhã ou terça-feira. Agora, o governo vai trabalhar no sentido de reverter essa taxação, porque entendemos que ela é inadequada, ela não se justifica, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio. O Congresso... É brincadeira, hein? Quanta arrogância dos nossos governantes. Que Deus tenha misericórdia do Brasil.